E quase a terminar, neste MOOC sobre cibersegurança, não podíamos deixar de falar das práticas no âmbito do desenvolvimento de projetos e atividades pedagógicas, pois as práticas de segurança são muito importantes também para os professores, porque muitos deles também não têm informação suficiente, nem nunca trabalharam muito esta área. E por isso, antes de passarmos já ao planeamento de projetos, vamos fazer um levantamento daquilo que hoje temos planeado no currículo formal e informal sobre segurança na internet nas escolas. Por um lado, temos agora a disciplina de TIC, que tem nos 5 anos, do 5º ao 9º ano, um domínio sobre segurança na internet. Depois temos a integração transversal em todas as disciplinas, que não existe como conteúdo, mas que podem ser abordados sempre que é oportuno e sempre que surge um problema, porque estamos a falar de cidadania digital e qualquer professor deveria ter o conhecimento essencial para poder, num caso destes, poder agir. E por isso é importante também esta perspectiva. Elas complementam-se, a disciplina e a integração transversal de todos os professores. Por outro lado, temos a parte mais informal dos projetos e dos serviços das escolas. Os projetos não informal e, por exemplo, os serviços como a biblioteca. Na disciplina de TIC temos então o domínio segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais em todos os anos, do 5º ao 9º ano. No 5º ano fala-se um bocadinho do impacto das tecnologias, das práticas seguras e dos direitos de autor. No 6º ano é um bocadinho a consolidação daquilo que se fez no 5º ano, porque é final de ciclo e o tempo atribuído também não é muito e é preciso consolidar alguns conceitos e algumas práticas. No 7º ano fala-se dos direitos de autor relacionados com a imagem, o vídeo, o som, porque hoje são elementos muito importantes no uso da internet, qualquer um destes, a imagem, o vídeo e o som são muito presentes nas redes sociais e é preciso trabalhar estas questões com os alunos. No 8º ano temos as questões relacionadas com os direitos de autor e a partilha de conteúdos na internet e no 9º ano temos então a segurança relacionada com os dispositivos móveis e também fica uma abertura para trabalhar as questões relacionadas com a internet das coisas. Por outro lado, temos na escola um documento também muito bem elaborado e que os professores de bibliotecários trabalham todos os anos e tiveram acesso, porque como a estrutura das bibliotecas escolares é uma estrutura muito formal e bem instalada no terreno, tiveram a oportunidade de ter formação nestas áreas e há um referencial que se chama o Aprender com as Bibliotecas Escolares, que também trabalha as literacias dos média, da informação e da leitura. A leitura faz parte da biblioteca escolar, a dos média e a informação também, e portanto também eles têm um papel, também os professores bibliotecários têm um papel importante nesta área, podendo trabalhar eles na biblioteca ou em articulação com os professores da sala de aula ou com o professor de informática ou com outros professores que assim o queiram, porque através da rede de bibliotecas escolares também têm acesso a uma série de recursos importantes para desenvolver atividades na literacia dos média e na literacia da informação. Por outro lado, temos a integração, então, em todas as áreas do saber. Para implementar tudo isto na escola, é muito importante não nos esquecermos do seguinte: o Regulamento Geral da Proteção de Dados, que entrou em vigor a 25 de maio, tem um artigo no qual consta o artigo 8, em que foi adotado este Regulamento Geral da Proteção de Dados, foi adotado em todos os países e todos os Estados-membros da União Europeia, sendo que em Portugal, neste momento, ainda não está aprovada a lei específica, mas sendo nós um país europeu, estamos cobertos pela lei geral aprovada pela União Europeia. A seu tempo, há de sair então a lei específica portuguesa, com alguns detalhes apropriados ao país, mas ainda assim, nós estamos regulados pela norma geral da União Europeia, sendo nós um país com todos os direitos e deveres da União Europeia. A lei europeia define como 16 anos a idade mínima para os jovens poderem decidir se devem ou não aderir aos serviços da sociedade da informação. A lei portuguesa e grande parte dos países aponta para os 13, sendo que a lei portuguesa ainda não está aprovada, portanto, até que ela esteja aprovada, em Portugal também são os 16 anos, porque neste momento estamos sobre a norma europeia. Até essa idade, nós precisamos do consentimento parental nas escolas para envolver a imagem
e outros dados dos alunos em projetos pedagógicos nas escolas. E é muito importante que não nos esqueçamos deste pormenor. Tentando não complicar, mantendo tudo isto com algum equilíbrio entre o complicado e o simples, porque também não devemos fazer disto um mito e não se falar do problema ou a situação, porque ela existe, mas tentando não complicar, manter algum equilíbrio entre o que é funcional e o que é aplicável e o que é prático, devemos tentar cumprir da forma como conseguirmos. E por isso eu elaborei um conjunto de sugestões que podem ajudar, não a resolver, mas são sugestões e estratégias de forma a reduzir ou a tentar mitigar alguns problemas que podem surgir com a aplicação desta legislação, que no fundo eram cuidados que muitos de nós já tínhamos, mas que agora estão regulados. Estando regulados podem ter consequências e temos que ter algum cuidado. E então, uma destas sugestões ou dicas, como lhe quiserem chamar, são os suportes, as plataformas de suporte à comunicação digital. Ora, se os nossos alunos possivelmente no futuro até aos 13 anos, mas agora até aos 16, não podem usar plataformas externas na escola. Então, mas não devem, temos que gerir isto com alguma sensatez. Então, aquilo que nós devemos tentar fazer é que eles usem plataformas internas da escola. Devemos tentar que todas as plataformas que os alunos usam na escola, pelo menos até esta idade, sejam ambientes mais ou menos fechados ou controlados dentro da escola. Eles podem usar, por exemplo, as plataformas da escola, o Moodle, o Office 365, o Google Apps, as plataformas que a escola tiver instalada, todas têm uma plataforma, quase todas têm uma plataforma que usam internamente. Eles podem estar, por exemplo, também a participar num projeto e-twinning. Projeto e-twinning, se os alunos estiverem só a trabalhar dentro da plataforma com outros, também é um ambiente mais ou menos controlado, mais ou menos fechado. Aquilo que nós não estamos aqui a pôr é, por exemplo, uma rede toda aberta em que qualquer pessoa pode interagir com eles e eles estando na sala de aula. Isso é que neste momento não é aconselhável que aconteça. Outra sugestão é o uso de fotografias. Neste momento é muito complicado usar fotografias dos alunos. Após algumas discussões e informações e com professores, uma das estratégias que nós resolvemos adotar foi induzir de alguma forma os alunos a não usar as fotografias nos perfis. Ou seja, não vale a pena estarmos a dizer, é proibido, porque é uma estratégia que não funciona com eles. Aquilo que nós fizemos, por exemplo, no âmbito das TIC, foi os próprios professores proporem uma atividade onde é que eles criaram avatares. E há N plataformas para criar avatares giros, até com voz, e que eles podem usar, estão a aprender, estão a ser criativos e não usam a fotografia deles. Por exemplo, o Face Your Manga, o Voki, há N aplicações na internet que permitem que eles criem um avatar giro, criativo, escolhem a cor dos olhos, do cabelo, da boca, os cabelos, o que eles quiserem. Além de estarem a ser criativos, podem gravar uma mensagem de boas-vindas e estamos a induzi-los que eles usem um boneco e não que usem a própria fotografia, porque nós desconhecemos o ambiente familiar, ou conhecemos uma pequena parte, mas não conhecemos aprofundadamente os problemas de cada família e devemos tentar não expor os nossos alunos. Isto não resolve o problema, mas mitiga-o. Outro problema que surge é o uso do endereço eletrónico. E o uso do endereço eletrónico, nós também trabalhamos algumas formas de mitigar ou diminuir as consequências desta questão. Uma delas, definimos pelo menos 3 estratégias. Uma delas é solicitar o endereço ou a autorização dos pais. Outra é criar endereços nas plataformas fechadas e controladas das escolas, que eles só podem usar para comunicar naquelas plataformas, são endereços internos. Outra é, em vez de criar um endereço para cada aluno, tentar criar endereços de trabalho por grupos em cada turma, de forma a eles usarem todos. Por exemplo, se estamos a trabalhar em grupo, são 4 alunos, ou 3 alunos, ou 5 alunos, aquele grupo usa todo o mesmo
endereço eletrónico, são um bocadinho endereços eletrónicos fictícios. Isto não são soluções, são estratégias para mitigar alguns problemas. Por outro lado, também além das fotografias nos próprios perfis, também o uso, não é bem o uso, é a publicação de fotografias dos alunos. É outro dos problemas identificado que muitos professores hoje se queixam que professores, as famílias e os próprios alunos, quando participam nos projetos, gostam de ver as suas fotografias publicadas, porque no fundo é também o reconhecimento do trabalho feito. Mas da forma como a legislação está e da forma como tudo ainda está um bocadinho indefinido no nosso país, devemos ter algum cuidado. E então nós podemos, em vez de estar a publicar fotografias, optar por algumas estratégias. Por exemplo, criar uma linha gráfica que cria uma identidade forte ao projeto, evitando ser tão baseado só em fotografias. Se nós criamos uma identidade do projeto, uma linha gráfica, cores, logotipo, cartazes, acabamos por criar uma identidade própria ao projeto, o que deixa de ser tão importante o destaque só através das fotografias. Por outro lado, se quisermos recorrer a fotografias, também temos algumas estratégias que nos podem ajudar a diminuir o problema. Uma é centrar a atenção ou o centro da fotografia na atividade e não nos alunos, que às vezes isto acontece, estamos a destacar as pessoas e não a atividade que estão a fazer. Aqui, aquilo que sugerimos é o contrário. Eles estão a desenvolver uma atividade, então vamos focar, a face da criança não é assim tão importante aparecer, porque o superior interesse dela deve estar acima de todas estas questões. Vamos focar a fotografia na atividade que eles estão a desenvolver. Aparecem as mãos, aparecem de costas, aparecem a trabalhar, mas o que fizeram está lá. O que é importante é a aprendizagem. É o que aprenderam, não é tanto o destaque da fotografia. Claro que há situações em que todos gostávamos de ver as fotografias publicadas. Por outro lado, temos ainda a questão de poder desfocar o rosto da criança, se ela está de frente, ou então usar os smiles, há quem use os smiles para disfarçar, para tapar o rosto das crianças ou das crianças que não temos autorização para tal. Estas são quatro sugestões que vos deixo para tentar tornar os problemas que estas situações da privacidade e do regulamento da proteção de dados traz para cima da mesa e que podemos tentar diminuir tendo algumas práticas mais seguras relacionadas mesmo nos próprios projetos pedagógicos. Já não estamos a falar do site da escola, das plataformas dos sistemas de informação, estamos a falar de práticas pedagógicas que todos fazemos a toda a hora, visitas de estudo, projetos, atividades na escola.